Agora você vai conhecer um espaço bacana para o lazer, arte e muito aprendizado. É o projeto Fábrica de Criatividade, que além de trabalhar em prol da inclusão social, oferece vários cursos para jovens de 11 a 26 anos. A proposta das aulas é ensinar o aluno a exercitar o seu raciocínio e, claro, sempre ter boas ideias. Hoje você vai conhecer uma fábrica diferente. E diferente, ou melhor, criativo, até no nome. Fábrica de Criatividade. Então, aqui é um espaço maluco de criatividade, de lazer, de cultura, de arte. É um espaço que a gente construiu para ser um espaço de encontro entre ideias, entre pessoas e entre propósitos, sonhos. É mais ou menos isso. A gente costuma falar que a gente tem uma essência bem clara que é plantamos ideias, cultivamos pessoas e colhemos brilho nos olhos. Essa é a nossa essência. Então a gente tem um propósito de fazer projetos onde as pessoas tenham sentimento de empoderação. Então tem desde aula de robótica, fotografia, inglês, teatro, dança, até eventos culturais. Mas antes de explicarmos como essa fábrica funciona de fato, precisamos entender o que é criatividade. Segundo o dicionário, criatividade significa ser criativo, que por sua vez, criativo quer dizer pessoa que é capaz de criar, que tem espírito inventivo, que cria novos conceitos ou objetos. Denilson garante que isso é um diferencial para toda a vida. Hoje, sem dúvida, a coisa mais importante é a criatividade. Porque se não tiver criatividade, eu não consigo chegar a lugar nenhum, e aí não adianta ter liderança, não adianta ter conhecimento, não adianta ter trabalho em equipe, não adianta ter nada. Porque hoje em dia você tem que oferecer algo diferente. E quem decidiu trilhar esse caminho foi Júnior. Há 7 anos ele é frequentador da Fábrica de Criatividade. E ele garante que tudo mudou para melhor. Fábrica de Criatividade, eu tive contatos que eu nunca tive, né? Eu nasci assim na periferia do Capão Redondo e na favela mesmo, onde referências são traficantes, criminosos, referência até porque estão ali 24 horas na rua. E mesmo nesse contexto, ele não se deixou influenciar e foi atrás do seu sucesso. Então comecei a fazer vários cursos, criatividade, música, teatro, entre outras coisas. E isso me deu a oportunidade de ter contatos com outras pessoas, conhecendo assim um outro mundo. E o mundo da criatividade é o que tem me ajudado no meu dia a dia também. Um dos projetos desenvolvidos na Fábrica de Criatividade é essa horta comunitária. Alface, ervas medicinais, berinjela, pimenta, cebolinha. Produtos plantados e cultivados pela comunidade e para a comunidade. Na fábrica ainda existem inúmeras salas, onde são lecionadas, dentre outras disciplinas, aulas de inglês, música e interpretação teatral. E que tal essa sala exclusiva para os funcionários? Ela foi toda projetada para ser algo diferente e aflorar também o lado criativo de cada um. Hoje eu aprendi que a criatividade pode estar em diversos lugares. Pode estar no palco, onde você ensaia e apresenta sua peça teatral. Pode estar em uma simples nota de piano, onde você aprende a tocar para uma grande plateia e, quem sabe, perder a timidez. Pode estar também em uma horta comunitária, onde o lado generoso aflora com doações de tudo que é produzido por aqui. Ou acredite, numa ida ao banheiro, onde dizem você tem as melhores ideias. Não importa o momento e nem o lugar. Hoje eu aprendi que a criatividade faz de você uma pessoa melhor em todos os sentidos. Agora vamos falar de saúde aqui no Repórter Setorial. Muita gente está preocupada com o número de casos de cachumba que vem crescendo em várias partes do Brasil. E o estado de São Paulo sofre o pior surto desde 2008. A doença se espalha principalmente no inverno. Em São José dos Campos, a situação está complicada. Só esse ano já foram registrados mais de 16 surtos da doença. A saúde está em estado de alerta. O número de casos de cachumba vem crescendo este ano em várias partes do Brasil.
Para se ter uma ideia, a Prefeitura de São José dos Campos está recomendando que todas as crianças em idade escolar, incluindo jovens universitários, aproveitem as férias para procurar uma unidade básica de saúde e atualizar a carteira de vacinação. Para que a proliferação da doença seja freada, todos devem ter 2 doses da vacina. A medida foi tomada após a cidade registrar só neste ano 16 surtos de cachumba que atingiram 119 pessoas. No mesmo período do ano passado, a cidade não tinha registrado nenhum surto. A cachumba é uma doença provocada por um vírus caracterizado pelo inchaço e dor nas laterais do pescoço. Sua transmissão ocorre pelo ar e contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. O seu tratamento não tem um remédio específico. O paciente é basicamente tratado com medicamentos para aliviar os sintomas de dor e mal-estar. A prevenção é simples: tomar a vacina tríplice viral, que protege contra cachumba, sarampo e rubéola. Fique agora com a segunda parte da reportagem que fala sobre alienação parental e até que ponto a manipulação dos pais pode influenciar no comportamento dos filhos. Veja agora com José Carlos Cataldi. Nós convidamos o Dr. Marco Almeida para falar sobre alienação parental, mas já falamos também sobre guarda compartilhada, nova família, porque uma coisa puxa a outra, Dr. Marco. É impressionante, os valores estão distorcidos, né? Nós estamos vendo aí uma sociedade entrando num profundo declínio moral em função de legislações que estão sendo aprovadas. Mas uma coisa está sendo importante, né? Não sei com que dificuldade, com que sacrifício vocês conseguiram aí fazer passar a alienação parental e agora estão até pensando em penalizar quem faz a cabeça de uma criança contra determinados parentes. E eu lhe pergunto com relação a toda essa história, né? Quanto tempo o senhor acredita que leve para tramitar esse projeto aí que cria esse óbice mais forte a essa alienação? Olha, meu querido Cataldi, é assim, veja bem, o intuito desse projeto de lei ele é pedagógico, exatamente a gente tentar pôr um freio, a gente tentar, na realidade, não deixar acontecer ou minimizar. Por quê? O que a gente quer com esse projeto de lei, que a sanção penal é detenção, veja bem, a gente não quer pôr ninguém na cadeia. É lógico que pode acontecer casos, como você mesmo falou, dependendo da gravidade, que pode terminar mesmo em cadeia. Eu tenho a impressão que, apesar de não dar cadeia, porque 3 anos não dá, a pessoa pode ter pena alternativa, né? Sim. Mas pelo menos deixa lá marcada na vida do sujeito que ele já tem esse problema e isso é um antecedente criminal para outras situações, até da própria alienação parental. Exatamente. O que a gente quer, como eu falei para o amigo, é a gente que o judiciário tenha uma atitude pedagógica. E você colocou, em um certo momento, o Ministério Público. O Ministério Público está sendo parceiro e agora em abril... Tem a resolução 32 que está mandando eles fazerem palestras, ilustrar as pessoas, inclusive nos momentos de separação em que o Ministério Público funciona, né? Porque, na realidade, ele funciona não só como custos legis, mas a gente vê, enquanto operador do direito, nesses casos, o Ministério Público como advogado da criança. Então, a criança tem que ser ouvida. A gente viu naquele caso do Bernardo, em que ele não foi ouvido, todo mundo sabe como terminou aquilo, né? Então, é preciso que a gente ouça as crianças. Foi morto, se você não lembra, ele foi barbaramente morto pelo casal. Exatamente, exatamente. Então, o projeto visa isso, é uma questão pedagógica, que as pessoas tenham esse temor reverencial, é o temor da lei, que saibam que podem ser apenados e, de repente, podem ser presas sim, porque se não obedecerem o que foi determinado pelo juízo, aí a coisa pode complicar. E não é só mãe e pai que fazem a cabeça da criança, não. Tem aquela coisa da sogra que também entra nesse circuito, fala, olha, aquele seu pai é um tremendo, tal, parará, papá. E aí, ó, isso aí também pode ser apenado. Sem dúvida, sem dúvida. E eu digo para vocês, eu colocou um ponto importante, eu digo para você, ninguém faz a alienação parental sozinho, é muito difícil, geralmente conta com uma teia, né? E também a gente não pode deixar de dizer que o judiciário, quando ele se omite, ele também colabora para isso. Por quê? Porque ele tem que ser rápido. A lei de alienação parental, ela determina que o judiciário haja rapidamente.
Então a gente conta com isso, porque quando o judiciário também se omite ou segura, ele está colaborando também com essas atitudes de alienação e prejudica muito. Nos casos mais graves, doutor, será que o juiz pode, inclusive, tirar a guarda da criança, constatando aí que está havendo esse tititi martelado, feito pica-pau na cabeça da criancinha? Pode. A lei diz o seguinte, que desde uma advertência até a reversão da guarda. Pode sim. E é importante que haja rapidamente. Por quê? Porque tem que proteger a criança. A criança é o titular do direito. Não é o pai, não é a mãe. A criança não é propriedade de nenhum dos dois. A criança é um titular do direito de convivência. Então, ela não pode ser abusada. É um abuso moral. A própria lei fala. É abuso moral contra a criança. É aquela coisa dos seus filhos não são seus filhos, são filhos do universo, né? Exatamente. Eles estão sob nossa guarda porque Deus confiou a nós, né? Sem cuidar dúvida. daquela pessoa, daquela personalidade. Ela não é posse, não pertence a ninguém. Os filhos são heranças de Deus, né? Dr. Marco Almeida contou coisas importantes para nós aqui a respeito da alienação parental. Abordamos também a situação da guarda compartilhada, essa coisa de nova família, e eu acho que ele vai voltar mais vezes aqui para conversar com a gente. Palavra fácil e abalizada. No próximo bloco, você vai acompanhar sobre o drama das famílias de portadores de síndrome de Down na luta contra o preconceito. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que infelizmente estão desaparecidas. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes.